Graça e paz, meu irmão, gratidão damos a Deus pela boa oportunidade de vivermos a vida e pelas boas experiências e principalmente pela comunhão cristã, né? Hoje eu, o irmão Jana, minha esposa, nós fomos visitar o irmão Begeron, a sua esposa Daci e a sua família. Foram momentos muito agradáveis, momentos de inspiração, momentos de comunhão cristã e, creio eu, momentos em que o Espírito Santo falou conosco, né? Deu-nos uma mensagem de esperança e principalmente uma mensagem de fazermos entender o quanto a família é um bem precioso para todos nós. Obrigado, irmãos, por termos recebidos em sua casa e que as bênçãos do Senhor cubram tanto a família de vocês quanto as nossas também. Tá certo? E nós meditaremos hoje, mais uma vez, no livro de Provérbios, nessa caminhada de Provérbios em Provérbios. Hoje nós veremos o número 18 e iremos diretamente no versículo 8. E nele, na NTLH, está escrito: os mexericos são tão deliciosos como gostamos de saboreá-los. E na versão ARC diz: as palavras dos mexeriqueiros serão como os doces, e elas descem no íntimo, ao íntimo do ventre. Parece que aqui a situação agora está dentro de um campo que a humanidade, os homens, de uma forma geral, gostam muito de se deliciar. Olha, os mexericos são deliciosos. E como a gente tem prazer em espalhá-los, né? Mexericos no sentido de fofocas, falatórios, mentiras, né? Agora, fake news, essas expressões que a gente discute no nosso dia a dia. E o que a gente pode observar sobre essas questões de pessoas que se dão a se permitir a se deslumbrar nos mexericos, nas fofocas, que normalmente envolve vida de terceiros e envolve situações de caráter da sua vida privada, e que quando, vamos dizer assim, são tratados por nós, né, nos nossos deleites, né, a gente acaba criando um dano muito profundo. E é tanto que a Bíblia Arca traz ali no final, quando ele diz assim: e elas descem ao íntimo do ventre, ou seja, elas fazem danos profundos, cicatrizes difíceis de se reparar. As pessoas que vivem falando da vida alheia, dando seus ouvidos, se envolvendo em grupos de pessoas, falando disso, daquilo, dos acontecimentos que não lhe dizem respeito, e principalmente porque elas têm o propósito de depreciar o outro ser humano, elas são extremamente maléficas. E a Bíblia, ela trata isso de uma forma muito séria, mas muito séria, e ela deixa claro que ela não permitirá que isso fique sem resposta. Você vê esse tipo de... Você pode observar mais ou menos alguns comportamentos em relação ao que a Bíblia traz. Eu vou só citar alguns versículos para que depois você possa ir lá e trabalhe nele. Você pode ver Romanos, no capítulo 1, do versículo 29, um pouco em diante, no 2 Coríntios, no capítulo 12, o versículo 21, e no Tiago, capítulo 3, do versículo 6 a 8. E, por exemplo, nesse de Tiago, a gente vai destacar somente o versículo 6. Depois você vai lá e dá uma lida. Ele diz assim: a língua é um fogo, ela é um mundo de maldade, ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. Eita, mas só que a língua também é a pessoa, né? Só que a gente está trabalhando do lado de quem usa a sua língua, usa a sua perversidade para praticar perversidade, para praticar imoralidade. Para que a gente possa ter uma noção de problemas, de mexericos, ou de mentiras, ou de pessoas que acabam trabalhando na surdina, sendo falso, levantando falso testemunho, né? E, no caso, às vezes, levando informações que são inverídicas sobre pessoas, elas causam um dano tanto para aquele que é falado, quanto causam um dano também naquele que recebe a informação. Só que o grande detalhe disso tudo é que essas pessoas que praticam, que usam sua língua para praticar maldade, para dizer mentira, para falar mal da vida alheia, para entrar na privacidade do outro, para causar o dano, para destruir e para se deliciar com esse tipo de comportamento, a Bíblia é muito clara. Quando você vai lá no livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 36 a 37, a Bíblia dá um sinal, dá uma direção que não só essas pessoas praticam isso, mas como praticam a própria imoralidade, a própria maldade, a própria imperfeição, a própria iniquidade, que vivem completamente afastadas de Deus, ou que vivem diante da presença de Deus como se filhos fossem, mas na verdade são trevas puras. E Mateus vai dizer o seguinte: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, há de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. E aqui o que reside é a própria condenação, porque nós estamos trazendo aspectos do homem que é de perversidade, aspecto do homem que é impressionante.
Qual o prazer nós temos de falar da vida alheia? Qual o prazer? Qual o prazer nós temos, inclusive, de dar, vamos dizer assim, permissão para que os nossos ouvidos, a esses maldizentes, utilizem os nossos ouvidos como se fosse o centro de propagação, o centro de tratamento das inverdades e depois de propagação entre os outros seres humanos. Mas a Bíblia é clara, há de dar conta no dia do juízo, e essas palavras servirão para a sua própria condenação. A Bíblia, para que a gente possa lembrar um caso, a gente pode trazer um caso que está escrito lá em 2 Samuel, capítulo 6, lá em 2 Samuel, capítulo 16. Você lembra quando Saul perseguia Davi, Davi teve que fugir, e Mefibosete já fazia parte, por exemplo, da mesa do rei Davi? Você lembra disso? Saul não, perdão, Absalão. Aí ocorre que Davi, né, ele estando fugitivo ali, e ele vai ser encontrado por Ziba. E Ziba é interessante, porque ele arquiteta todo um planejamento, e ele chega ali com frutas, com passas, com cachos frescos, odre cheio de vinho, ou seja, ele chega com os mantimentos para Davi. E Davi, ao ver Ziba, ver toda aquela estrutura montada de respeito, né, de acolhimento, ele faz uma pergunta a Ziba, ele diz assim, onde está Mefibosete, que era o neto do Saul, ou seja, o filho de Jonatas, que Davi estava acolhendo. E aí é que vem o arquiteto do mexerico. O que o Ziba faz? Lá no versículo 3 diz assim, na Bíblia Arque. Então disse Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, porque disse, hoje me restaurará a casa de Israel, o reino de meu pai. Ora, Davi está fugindo, Absalão se levanta contra o seu pai, Davi. Davi faz o acolhimento de Mefibosete, que é filho de Jonatas, grande amigo de Davi, mas é neto de Saul, que por consequência, Ziba planta no coração de Davi a ideia que Mefibosete agora vai, vamos dizer assim, fazer a reclamação pública de trono, porque ele tem direito de ser rei. Interessante. E aí, a partir do momento que o mexerico, a mentira, a inverdade é plantada no coração do homem, aí vem uma resposta. E Davi, apesar de ser um homem muito abençoado pelo Senhor, mas principalmente no sentido de suas guerras, né, de lutar guerras do Senhor, como é que ele se comporta? Quando a gente vai lá no versículo 4, diz assim, eis que tudo quanto tem Mefibosete já é teu. Ziba, então, num primeiro momento, ele prospera diante de Davi. Davi, ele se sente traído. É interessante, né? E Mefibosete não sabe nada, não tem sequer nesse primeiro momento a oportunidade de se justificar perante Davi. E é isso que, de fato, acontece quando as pessoas elas se colocam a contar mentiras, a preparar histórias, porque elas estão preparando terrenos para que possam levar vantagem de alguma forma. E aí você me pergunta assim, irmão, e essa história ficou dessa forma? Eu diria, não ficou dessa forma. Mas criou danos? Criou. Mefibosete perdeu? Perdeu. Davi perdeu? Perdeu. Todos que aparentaram ganhar foi o próprio Ziba. Mas aí, para isso, você vai ter que entrar lá na Bíblia, lá no livro de 2 Samuel, a partir do capítulo 16, e você vai, com tranquilidade, lendo para que você possa ver qual foi o desfecho dessa história. Mas o que é importante para a gente é a semente do propósito, a semente o quê? Das mentiras, dos mexericos, das fofocas, daquilo que não é verdade, mas a gente planta. Ou às vezes, até mesmo coisas que são verdades, mas não são assuntos que nós deveríamos tratar, porque são assuntos da intimidade das pessoas. A palavra de Deus, ela nos exorta aquilo que a gente vai falar, aquilo que a gente vai comentar sobre as pessoas. Se ela não edifica, a gente nem precisa falar. A nossa boca, ela tem que ser estimulada a trazer o que é bênção, a trazer o que é mensagem, o que é de boa fama, o que é de bom propósito, o que tem virtude. A própria palavra diz, nisto pensai nas coisas de Deus. E o mexeriqueiro, ele certamente, ou fofoqueiro, para usarmos uma expressão mais profunda, ele não tem esse Espírito de Deus, ele não tem essa compaixão, ele não tem nada, ele é perverso. A fofoca é algo extremamente danoso, extremamente perverso, e a Bíblia trata, como nós trouxemos ali o capítulo 12 de Mateus. Enfim, meu irmão, qual é a lição que fica de tudo isso? Te afasta. Não permita que outras pessoas, não permitam que outros irmãos cheguem até você para fazer comentários, fazer fofoca, para maldizer a vida das pessoas. Não permita.
seja instrumento de bênção, seja até instrumento de repreensão desses irmãos. Chegue para ele e diga, você não está sendo um irmão perfeito em Cristo. A tua boca não está trazendo bênção nem para a tua vida, nem para a vida do teu irmão. Corrija os teus atos, corrija as tuas atitudes e usa a tua boca para edificar e abençoar as vidas do teu próximo. E deixa que as situações da vida de cada ser humano, principalmente aquelas que são objetos de tua fofoca, sejam tratadas pelo próprio Senhor. O Senhor e aquela pessoa que tem o seu ato que não deve ser um objeto da tua vida, é um objeto da vida dele e que deve ser tratado. Agora sim, você pode, ao tomar um conhecimento ou que o seu irmão partilhar por você, você pode procurar buscar, dando exortações sinceras, ensinamentos corretos e sendo luz e um bom testemunho para que aquele irmão possa corrigir a sua ação e a sua imperfeição diante do Senhor, tá bom? Fica na graça de Deus Pai Todo-Poderoso e que Deus Soberano possa nos cuidar.